Oi, eu sou o Noreskit. E aí, como é que vocês estão, família? Tudo bem? Galera, eu posso pedir um favorzinho pra vocês? É que assim, o youtuber tá dizendo que vocês não estão reagindo muito com os vídeos, comentando, então será que você podia deixar aqui nos comentários e, sei lá, digitar qual é o seu brawler favorito? Poxa, isso ia me ajudar demais. E claro, se você tiver no celular e puder hypar o vídeo, eu também ia agradecer muito. Eu sei que é muito chato começar o vídeo pedindo alguma coisa, mas se você puder fazer isso por mim, eu vou ficar muito agradecido, tá bom? Então, família, esses dias eu tava vendo uns vídeos do Brawl Stars, né, e percebendo, cara, realmente, ultimamente, a gente teve muita coisa pra reclamar. Mas qual será que foi a coisa que mais irritou a comunidade, mas tipo, com razão? Qual foi a pior decisão que a Supercell já tomou? E assim, a gente pode pensar em várias, tá entendendo? Tem algumas mais bestas que deixaram a galera irritada, tipo, poxa, o Brawl Pass agora não é mais por gemas, é por dinheiro. E tem umas mais graves, tipo, poxa, trazer uma Brawler por R$300, Supercell, que é isso? Tipo, tem muitos e muitos assuntos que eu poderia trazer, mas eu acho que um assunto que tanto a Supercell quanto a gente, quanto o player, sabe que foi horripilante, sabe? Foi uma atualização que realmente bagaçou todo o Brawl Stars. Foi ali a atualização das guias. E cara, se tu é mais novo no jogo, senta aí, pega uma pipoca, pega uma comida que hoje eu vou te explicar o que foram as guias e por que ela foi a pior ideia que a Supercell já colocou no jogo. Vamos começar do início. O Brawl Stars sempre foi um jogo até que simples, tá entendendo? Por exemplo, no começo do jogo a gente tinha o Brawler puro. Era só o Brawler, você ia jogando e tinha sua mecânica tranquila. Pra você ter ideia, o Brawl Stars começou apenas com 20 Brawlers, por aí uma média desse jeito. Depois do tempo foi adicionadas as Star Powers. E cara, as Star Powers, elas eram mais ou menos como uma mecânica extra meio passiva, sabe? Nenhum Star Power você tem que apertar um botão, por exemplo. Mas as Star Powers, ela muda algumas mecânicas dos Brawlers, então elas eram essas mecânicas passivas que você aprendia rapidinho. Depois de um tempo foi lançado os acessórios. Aí sim, os acessórios eram uma mecânica mais complexa. Antigamente você tinha apenas 3 usos por partida. Então assim, você tinha que equilibrar bem como é que você usar aqueles acessórios. Aí sim o Brawl Stars começou a ficar mais complexo, pá, tudo. O Brawl ficou nessa de acessório poder estrela por muito tempo mesmo. Até o nível que a galera simplesmente pensou, tá, esse aqui é o máximo do Brawl Stars, né? A gente nunca imaginou que outras mecânicas poderiam surgir e muito menos que outros botões pudessem surgir. Cara, isso aqui foi muito engraçado, tá? Se você falasse para um jogador antigo de Brawl que a gente ia ter um botão roxo que você aperta e o seu Brawler fica hipercarregado, a galera ia te chamar de doidão. Tipo, a galera ia dizer que, cara, que mecânica idiota, isso nunca vai acontecer no Brawl Stars. Então pensa no cenário, a gente tem os acessórios e os poderes estrelas fixos no jogo, a gente tem um poder 9 também fixo no jogo e principalmente, cara, maximizar um Brawler naquela época era extremamente fácil, sério. Até o free to play, o cara que não gastava R$1 no jogo, era muito comum ele liberar o Brawler, tá, aí na parte de liberar o Brawler realmente era bem mais difícil antigamente, tá, se vocês quiserem eu posso falar um pouquinho sobre isso no futuro aqui, né, a gente pode falar um pouco sobre as caixas, mas assim, era difícil liberar um Brawler? Era, mas quando você liberava, você maximizava esse Brawler extremamente rápido, cara, era insano como era rápido. A parte realmente mais demorada era conseguir os poderes de estrela e os acessórios, tá, porque você tinha que pegar por caixa, então, pra você ver como era complicado também nessa época, cara. Sempre que eu faço algum vídeo comparando com o passado, tem alguns comentários que eu concordo muito, que é tipo assim, a gente achava que era melhor, mas de certa forma nem era tanto. Tipo, hoje é mais difícil maximizar um Brawler, mas se você tiver com os recursos ali em dia, você só pega o Brawler e maximiza ele totalmente e beleza, entendeu? Tipo, você não precisa ficar esperando caixa, sorte, nem nada do tipo. Mas foi aí nesse momento que a Supercell decidiu fazer uma alteração que iria mudar o curso do jogo. E cara, essa alteração, no primeiro momento, deu um baita susto na galera. Por quê? Antigamente, como eu disse, a gente tinha até o poder 9 no Brawl, né? A partir dessa atualização, a gente ia ter até o poder 11. E cara, o nível exponencial de grana que tu ia ter que gastar era astronômico. E assim, um fun fact, né, um fato curioso, um fato engraçado, é que antes dessas atualizações, né, que a Supercell trouxe, a Supercell tinha botado um monte de skin de ouro no jogo, então tinha muita gente que, tipo, tinha 100k de ouro, que gastou o ouro todo em skins, cara, e essa galera ficou tão irritada, que eu lembro que a galera ficou tipo, pô, mano, a galera queria cancelar a Supercell, entendeu? Assim, eu não acho que foi mancada, porque realmente não tinha uso pro ouro naquela época, mas eu entendo a galera ter ficado irritada, né? Poxa, todo ouro que eu tinha vai gastar assim, enfim. A galera ficou meio assim, putz, uns youtubers ficaram, sério isso, Supercell, novo poder 11, principalmente porque já tinha muito boneco no jogo, então eu vou ter que upar vários bonecos, mas assim, se fosse só pelo poder 11, pra ter mais níveis, belezinha. Tá, assim, belezinha não, né? Mas aceitável e compreensível, sabe? A Supercell já tinha feito isso em outros jogos, então não era como se fosse assim, meu Deus, isso aí é uma coisa absurda, nunca aconteceu antes. Não, a Supercell já tinha trabalhado com isso. O problema veio quando ela decidiu colocar também as mecânicas das engrenagens. E cara, eu lembro até hoje, a mecânica das engrenagens, ela teve 3 pontos, sabe? 3 pilares que simplesmente não tinha como isso ali dar certo.
O primeiro pilar, que eu acho que é o mais leve, é que assim, as engrenagens eram muito atreladas aos clubes. Naquela época a gente tinha uma coisa chamada Guerra de Clubes, que assim, não era tão melhor que o Mega Pig, mas eu gostava mais dela, só que ela era tipo uma CLT do Brawl Stars. Você tinha que todo dia jogar aqueles modos de jogo, fazer aquelas missões para poder conseguir os recursos. Que recursos esse? O segundo ponto que deu errado as guias. A sucata. Cara, pensa comigo, hoje em dia você quer comprar uma guia, você vai lá, compra a guia por 1000 de ouro, beleza. Tem guias mais caras? Tem. Naquela época, você precisava pegar a sucata. Onde você pegava a sucata? Ou nas caixas, ou comprando na loja do clube. Como você conseguia comprar na loja do clube? Jogando no clube e ganhando fichinhas vermelhas. E cara, assim, vamos lá. Primeiro que diminuiu muito o drop de várias coisas, tá? Eu sei que, assim, falar de drop nessa época era meio esquisito porque era tudo na aleatoriedade, entendeu? Tipo, não tinha realmente ali um sentido sério de quanto eram as porcentagens. Mas assim, o que toda a comunidade sentiu é que grande parte do recurso diminuiu. Eu não sei quantos por cento, mas diminuiu um bocado. Principalmente porque os recursos, assim, já estavam se tornando escassos. Porque como tinha um poder 11 agora, tava muito complicado. E naquela época também os pontos de poder, né? Sabe os pontos de poder que a gente ganha hoje? Eles não vinham pra você maximizar o brawler que você quisesse. Eles vinham em certo brawler e tipo, se viesse no brawler que você não quer, você que se vira, entendeu? A Supercell não tem nada a ver com isso. E aí combina no terceiro ponto, que é aqui sim, cara. Aqui foi a mecânica que eu posso afirmar que, cara, acho que até a Supercell se arrepende. Naquela época a gente tinha um sistema completamente pay to win. E assim, cara, eu sei que você como assistidor médio de canais de Brawl Stars já deve estar tão cansado de escutar o cara falando, ai, pay to win, pay to win. Mas esse aqui realmente era. Se um dia você quiser saber, cara, o que é uma coisa pay to win no Brawl Stars, veja essa atualização. Por quê? Olha só. Você tinha que comprar certos recursos para poder maximizar a engrenagem. Sim, a engrenagem não viu no seu potencial máximo, não. A engrenagem ela podia ser upada. Então você tinha o nível 1 da engrenagem, nível 2, nível 3. Ai, meu Deus. Olha, por mais que não existisse literalmente um botão ali, tipo, pague R$20 para eu maximizar sua hipercarga. Você ia lá na loja e podia comprar sucata, você podia comprar caixa para ganhar sucata e você podia comprar fichas para poder jogar no evento do clube. Claro, essas fichas eram por ponto estelar, não era exatamente pay to win, mas de certa forma, assim, deixou a comunidade com esse gostinho amargo, entendeu? Então imagine um cenário, você era um free to play naquela época, todos os seus brawlers que você tinha por D9, a partir daquele momento não eram mais brawlers maximizados, você tinha uma certa desvantagem, não tanta, tá? É interessante falar que nessa época a diferença de níveis era bem mais amenizada, tá? Hoje em dia a diferença de níveis está bem grande no Brawl Stars. Cara, praticamente se tu tiver um boneco poder 9, se tu for brigar com o cara poder 11, você não vai ganhar dele por conta da diferença de nível. Principalmente se o cara tiver hipercarga, tá? Mas naquela época não era tão grande. Então assim, se você tinha um boneco poder 9 e brigava com um boneco poder 11, você podia até ganhar dele. Só que se você tinha um boneco poder 9 com uma engrenagem de dano e outra de escudo nível 1, e o cara que tava na sua frente tinha poder 11 com engrenagem de cura por D3 e com engrenagem de dano por D3, meu amigo, você pode chorar, porque você ia ser brutalmente amassado, tá? Cara, era um negócio tão desbalanceado que eu lembro que o Spike, né? Que o Spike é assim, o Spike ele era uma bagaceira de se lutar contra. Porque você dava um hit nele, o bicho ficava roxo. E ele tinha lá o ataque dele insano com o booster de dano na sua cabeça, cara. Eu matava a maioria dos bonecos. Cara, era tão assim, infernal, desculpa a palavra, que sinceramente muitas pessoas desistiram de jogar naquele período, porque era muito desbalanceado, muito. Você jogar um Liga Estelar, né, que naquela época acho que não tinha ranqueada ainda, não tinha ainda. Você jogar um competitivo, você jogar um pick gem, um combate, cara, em todos os cantos que tu ia, era simplesmente impossível ter um balanceamento ok, porque essas engrenagens, sabe, elas quebravam demais o jogo, cara. Só que ao mesmo tempo que essas engrenagens quebravam, tipo a engrenagem de dano, a engrenagem de escudo, a gente tinha engrenagens completamente inúteis. Cara, existia uma engrenagem que era a engrenagem de stun. O que essa engrenagem fazia? Se você fosse paralisado por um brawler, você teria menos tempo de stun. E cara, era uma engrenagem que tipo assim, na teoria era, nossa, que interessante, mas na prática, tipo, você ainda ia ser paralisado. Tipo, não era que nem um acessório do Frank que você aperta e tá imune, não. Você ia ser paralisado, de todo jeito. Então assim, sabe, não faz a mínima diferença, não tinha por que a Supercell criar aquele negócio. E assim, a gente passou por isso por um tempo, foi chato pra caramba, a gente teve várias pessoas desistindo do jogo, até que a Supercell percebeu a grande cagada que fez, e aí, cara, aconteceu a grande recompensação. Cara, se você tá achando que o evento da maestria foi uma recompensação gigante pra comunidade, é porque você não viveu esse evento, cara. Nesse evento, Free to Play se passou por pay to win de tão rico que os caras ficou, cara. Vamos explicar esse processo que foi muito interessante. Depois de várias reclamações da comunidade,
seja do poder 11, seja das engrenagens, seja... Enfim, depois de tantas reclamações, o que foi que a Supercell decidiu fazer? Primeiramente, remover a sucata do jogo, amém. Cara, essa moeda foi uma moeda muito idiota, muito sem sentido que a Supercell botou. Graças a Deus que ela decidiu tirar, porque, cara, não fazia o menor sentido aquele negócio dentro do jogo. Então, assim, tirar a sucata, beleza. Eles reformularam o clube, tá, também. Só que assim, cara, sobre o clube eu vou deixar pra falar em outro vídeo, tá? Então, hoje eu não vou me atentar muito no clube, mas o clube sofreu muitas mudanças. Com a remoção das sucatas, eles deram uma compensação enorme, enorme mesmo. Cara, eu lembro que na época eu fiquei com, tipo, 20k de ouro, uma coisa assim. Nos comentários, até pra ajudar a engajar o vídeo, cara, se você jogava nessa época, quanto de ouro você recebeu nessa recompensação? E além disso, cara, a Supercell reformulou as engrenagens. Agora não seria mais engrenagens em vários níveis, seria uma engrenagem e acabou. Então você compra aquela engrenagem. Teríamos engrenagens míticas e épicas também no jogo, mas essa mecânica meio que foi abandonada pela Supercell já, então a gente finge que nem existe. Agora seria mais fácil, é mais tranquilo um free to play comprar, porque assim, pensa comigo, 1000 de ouro ainda é uma grana considerável. Eu acho que as engrenagens deveriam custar 500. Mas poxa, é melhor você gastar 1000 de ouro, no caso assim, 2000 de ouro e um brawler para botar duas engrenagens e ela já ser poder máximo, do que você botar uma poder 1, outra poder 2, ainda outro brawler bota poder 3. Tipo, tá entendendo que assim, por mais que ainda seja caro, tá mais balanceado. E com a saída das caixas também, né, a gente teria como comprar poder estrela, acessório, enfim, isso melhorou um bocado. Só que a história não acaba por aqui. Por quê? Se a gente tá falando de engrenagens, a gente tem que falar um pouquinho sobre hipercarga. E eu quero fazer um vídeo exclusivo às hipercargas, porque elas realmente mudaram a forma que a gente vê o jogo hoje em dia. Mas é que é o seguinte, antigamente as engrenagens ficavam aonde? Ó, no poder 7 você liberava os acessórios, tranquilo. No poder 8, nada acontecia. No poder 9 você tinha ali o poder estrela para você liberar, né? Você tinha a adição de uma engrenagem. E no poder 11 você tinha a adição da segunda engrenagem. Ou seja, podemos dizer que assim, se tivesse continuado só com as engrenagens, não teria muito sentido o poder 11, sabe? Faria mais sentido tirar o poder 11 e fazer o que a gente tem hoje. Poder 7, acessório. Poder 8, uma engrenagem. Poder 9, um poder estrela. E poder 10, outra engrenagem. Só que a Supercell deixou colocar as hipercargas. E assim, cara, eu posso dizer assim, eu tenho meus problemas com as hipercargas, tá? Acho elas muito caras. Eu acho que elas são um atraso muito grande na evolução de um player. Mas a gente pode entender também que assim, elas foram muito mais bem planejadas. Primeiro porque assim, por mais que a primeira leve e a segunda tenha sido bem quebrada de hipercarga, a Supercell meio que aprendeu a fazer hipercargas. Hipercargas hoje são mecânicas que melhoram a gameplay ali do jogo, né? Você deixa ela mais interessante, mais dinâmica, mas ela não quebra tanto o jogo. Claro, tem hipercargas que quebram o jogo, tipo a do Kenji, que quebrou por muito tempo, mas cara, ossos do ofício, entendeu? A gente sempre teve coisas que quebraram o jogo, poder estrela, acessório, enfim. E assim, apesar de serem caras, não tem níveis. Então assim, se você maximiza o teu brawler poder máximo com engrenagem, aí você pode dizer que você tem o seu brawler full e pode jogar ali livremente, que você vai ter ele com a experiência completa, entendeu? É caro, mas não tem que ficar maximizando. E além disso, o meta ficou mais dinâmico, como eu disse. Cara, na época das engrenagens, o meta não ficou dinâmico. Ele só ficou esquisito. Só era estranho você tinha o meta do Spike poder 9 e o meta do Spike poder 11. Hoje em dia, não existe mais o meta do Spike poder 9, porque ele foi literalmente obliterado. E um brawler só pode ser considerado competitivo a partir do poder 11 com poder estrela, acessório, engrenagens e hipercarga. Então assim, se você vê hoje um cara que quer pegar um top global, tem que ter um brawler nessas características, tá? Ele não consegue pegar um poder 10, poder 1. Claro que deve ter algum maluco que já puxou poder 1 em algum boneco. Ele deve ter, vai sempre. Mas assim, é só pra você entender o impacto que essa mecânica trouxe pro jogo. E assim, o nosso maior medo enquanto players hoje é que a Supercell traga um poder 12. Cara, se a Supercell trouxer um poder 12, Deus tenha misericórdia, porque, cara, vai ser simplesmente horripilante, tá, cara? A Supercell não sabe, sério, não sabe balancear bem esse tipo de poder, esse tipo de coisa. As engrenagens, como eu disse, são bem melhores, mas ele tem pontos questionáveis. Mas assim, junto com os erros das engrenagens, tem uma galera que acha que, cara, tem muito brawl no jogo é o pior erro da Supercell. Bom, eu falei nisso nesse vídeo aqui. Se você quiser dar uma assistida, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E claro, se quiser virar membro para ter acesso a benefícios exclusivos e a vídeos antecipados, clica aqui no Seja Membro e eu vejo vocês na próxima.